Oi, oi, tá começando agora mais um Café Terapia comigo, Lari Marola. E pegue sua xícara porque o assunto hoje é muito interessante. Vamos falar sobre a sabedoria do trauma. Eu gosto muito de falar sobre traumas, porque muitas pessoas têm tanto preconceito com esse assunto, acham que são coisas que a gente não tem que ficar revirando, não tem que ficar mexendo. E de fato, se a gente for ficar mexendo e revirando pra sofrer, pra não agregar em nada, pra não resolver, deixa como tá, porque senão é só sofrimento mesmo. Agora, se a gente entende que cada trauma da nossa vida, ele também esconde uma grande sabedoria, vale a pena a gente olhar, a gente entender, a gente resignificar aquele trauma, porque para nós vai ser importante esse movimento. Tem um estudioso que chama Gabor Maté, e ele fala muito sobre isso. Tem até um documentário sobre ele que é incrível se você conseguir assistir, chama Sabedoria do Trauma, e ele explica, né, como todo trauma acaba levando as pessoas, querendo ou não, para algum tipo de vício. Por quê? Porque o trauma, gente, não é quem a gente é, né? Mas o trauma é a forma como a gente lida, corresponde àquelas situações difíceis que aconteceram com a gente. Então perceba, o trauma nada mais é do que aquela foto que a gente acessa à nossa memória e ela tá cheia de sentimentos, sensações, lembranças, pessoas envolvidas, reações nossas que às vezes a gente queria que fosse diferente. Então todo trauma, ele esconde isso, né? E toda vez que a gente permite que esse trauma fique na nossa vida, e cada vez outras coisas vão entrando também, porque querendo ou não, a gente vive num mundo que toda hora traumatiza a gente com alguma coisa. A gente pode estar fortalecendo uma situação, uma rede neural que a gente chama, e fazendo com que aquilo em algum momento fique insustentável, fique tão grande aquela dor que a gente não consiga viver, não consiga fazer as coisas acontecerem. Dentro do consultório, eu atendo muitas pessoas que realmente vêm tratar os seus traumas e eu trato isso com muito zelo, muito carinho. Porque eu sei o tanto de ousadia, né? O tanto de vontade que a pessoa tem em querer viver uma vida melhor. E para isso ela está disposta a remexer aquelas coisas que trazem muita dor. Mas depois que a gente consegue curar, resignificar e trazer um aprendizado para aquilo, nossa, é um peso que sai das costas. Eu acho interessante deixar claro, né? Que talvez os maiores traumas da sua vida e da minha vida são aqueles que aconteceram quando a gente era pequeno, né? Do 0 aos 2, 3 anos de idade. Por quê? Porque são os momentos em que a gente recebe todas as informações que estão acontecendo à nossa volta, só que a gente não sabe como reagir, não sabe como lidar, ainda não aprendeu a entender os sentimentos. A gente está sentindo, né, pela primeira vez, raiva, angústia, tristeza, alegria, a gente não sabe nem como reagir àquilo ainda, não sabe nem identificar onde no corpo a gente sente cada coisa. E aí aquilo traumatiza, aquilo marca. Então, dependendo da família que a gente cresce, do ambiente que a gente está, do tipo de educação, de país que a gente vem, da religião que a gente segue, existem alguns traumas que podem cercar a nossa vida nesses lugares, esses ambientes, pela forma como as coisas são tratadas, faladas, ensinadas e a forma também como a gente acaba reagindo àquilo. Então não significa que a coisa que me traumatizou também traumatizou, sei lá, minha irmã, minha mãe, meu pai, meu marido. Não, porque eu sou uma pessoa única, você é uma pessoa única. Então a forma como você corresponde a cada situação da sua vida pode te traumatizar ou não, mas o outro que está passando pela mesma coisa, não acontece nada com ele, entende? Então o trauma é uma coisa muito individual, que diz respeito de fato àqueles momentos que nos marcam, porque a gente corresponde de uma forma que talvez, depois que o tempo passa, a gente olha para aquele lugar, para aquele momento, a gente pensa, por que eu não fiz diferente? Por que eu não reagi daquela forma? Porque, né, e esse movimento ele é normal, ele é comum. Mas lembra que naquele momento você fez tudo o que você poderia fazer, o que você deu conta de fazer. Agora, maduro, né, com tudo já passado, você sabendo tudo o que aconteceu, é muito fácil olhar para trás e julgar. Mas naquele momento foi que a gente conseguiu fazer, a forma como a gente conseguiu reagir, conseguiu lidar com a situação. Não quer dizer que hoje tem que ser igual, né? Mas tem que ter um pouco de compaixão, né, por si, essa autocompaixão de pensar que, puxa, ali eu fiz o que eu poderia fazer. Agora, a partir de hoje, como eu posso olhar para aquele momento e trazer um novo significado para aquilo, para que a minha vida seja mais leve a partir de agora, tá? E é legal também pensar que toda vez que a gente passa por um momento traumático, é muito fácil a gente partir para algum tipo de fuga, tá? Com uma forma de lidar com aquela situação. Então, todo tipo de vício que a gente desenvolve na nossa vida, e vícios podem ser inúmeros, né?
não só vícios, droga, álcool, mas comida pode ser um vício, relacionamentos pode ser um vício, trabalho pode ser um vício, jogos, celular, internet. Existem vários tipos de coisas que a gente pode usar ali como um vício, como uma fuga, né? Como um modelo de comportamento viciante que toda hora a gente quer fazer para de alguma forma não ter que lidar com trauma. Porque no momento que a gente parte para o vício, parte para essa fuga, a gente se desassocia da gente mesmo. Então, como se a gente parasse de sentir aquela dor para viver esse momento de prazer momentâneo que dá um alívio mental, né? Existem pessoas, por exemplo, que se cortam. Já ouviu falar disso? Que se automutilam? Porque naquele momento, para ela, quando ela tá fazendo isso, ela tá desassociando aquela dor interna para uma dor física. Mas não tem que ser tão dramático assim, esse tipo de vício. Podem ser outras coisas, como eu falei, no nosso dia a dia. Então, às vezes, comer, né, ir para uma compulsão alimentar, ou desenvolver alguma compulsão por celular, por jogos, ou dormir demasiadamente. Uma vez eu atendi uma pessoa que a forma que ela lidava com as situações difíceis da vida dela era dormindo. Então ela praticamente estava hibernando, ela não conseguia fazer mais nada. Ela só dormia como uma forma de fato de conseguir lidar com aquilo. Então perceba, toda vez que a gente trabalha um trauma, a gente não mexe só com trauma, a gente também mexe com comportamentos, com o estilo de vida, com aquilo que a gente está construindo, com a forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga as pessoas. Então, trabalhar um trauma é um ato de amor que a gente faz com a gente mesmo. E repito, não é trabalhar um trauma, ficar remoendo aquilo, relembrando aquilo, sem ter uma finalidade, um propósito, entende? Mas é conseguir acessar aquilo de uma forma que a gente está disposto a se curar, a trazer um novo significado e a partir daqui construir algo novo para a nossa vida. Então, atendo pessoas, por exemplo, que nasceram e foram criadas, né, em famílias muito rígidas, que acabaram de alguma forma ali não permitindo que a criança fosse criança, que ela errasse, que ela aprendesse, né? E essa criança, quando ela cresce, se torna alguém extremamente perfeccionista, alguém que não consegue lidar bem com os erros, com as falhas, com os fracassos, que não consegue se relacionar com as pessoas, porque de certa forma ela tem medo do que vão achar, do que vão pensar, medo de ser excluída, de estar errada. Então, olha como um pequeno trauma na infância, a forma como a gente recebe aquela informação e não sabe muito bem lidar com ela, pode desencadear na vida adulta problemas de relacionamento, problemas de autoimagem, de autoestima, né? Então, quando a gente consegue mexer um trauma e trabalhar um trauma, a gente também consegue olhar outras coisas. Eu acho muito bonito isso, principalmente quando a gente fala de traumas familiares. Então, pessoas talvez foram criadas em uma família em que os pais tinham algum tipo de vício, né? Já atendi pessoas assim, vícios emocionais, vícios de compulsão mesmo, de bebidas, de drogas, e aí se vem na vida adulta repetindo os mesmos padrões, fazendo as mesmas coisas, porque aquilo foi aprendeu tanto com aquele trauma que acaba reproduzindo ele na vida adulta e traumatizando a próxima geração que está vindo. E a partir do momento que a pessoa tem essa consciência, não só a consciência de que eu faço o que meu pai faz, porque isso ela sabe que ela está fazendo, né? Eu faço o que minha mãe faz, porque ela sabe que ela está fazendo isso, mas essa consciência de que eu não preciso continuar isso, eu posso fazer diferente e honrar minha família, honrar quem veio antes de mim com esse novo tipo de comportamento, com esse novo tipo de visão de vida, né, para poder evoluir de certa forma a nossa família, quem vem depois de mim também. Né? Então, quando a gente acaba trazendo um novo significado para esse trauma, a gente também acaba trazendo muitos benefícios para quem vier depois da gente, porque a gente muda. Eu tenho muitos relatos, né, de pessoas que tiveram os pais que passaram por um momento do Holocausto, né, um momento muito difícil ali de guerra civil, e esses pais, esses avós criaram, né, as outras gerações com aqueles resquícios de traumas, de problemas, que lógico, né, gente? Imagina passar por um holocausto, uma guerra civil, imagina quanto de trauma você não adquire naqueles momentos, e esses traumas foram sendo passados de geração em geração, geração em geração, em comportamentos totalmente disfuncionais, porque o trauma ele também pode ser passado de geração em geração, mas quando a gente se dispõe a pôr um fim naquilo na nossa vida, a gente garante que daqui pra frente as coisas podem ser diferentes. E por isso que eu entendo que existe uma sabedoria em cada trauma da nossa vida. Não precisa ser um trauma gigantesco, às vezes pequenas coisas que marcam, né? Eu, por exemplo, eu tinha um grande trauma, que era de falar em público. E quando eu era adolescente, né, tava entrando na faculdade, nessa faixa etária,
nossa, eu chorava, porque eu queria conseguir me comunicar com as pessoas, eu queria conseguir expressar o que eu estava sentindo, mas eu era muito traumatizada, eu tinha muito medo. E perceba que não é só o fato de ter medo, né, o fato de não conseguir fazer algo, desempenhar algo, é também um monte de sentimento que aquilo causa. Então era uma insegurança, uma reação física, né, coração palpitava, mão suava, imagina, né, se você tem essa dificuldade talvez de falar em público, você sabe como é isso. A mão soa, você fica com calafrio, a barriga dói, né, ânsia de vômito. E os traumas, eles têm isso, eles têm essas sensações físicas muito fortes, né? E no momento que eu me permiti curar esse trauma, entender da onde que ele estava vindo, por que eu tinha tanto medo de me expor, de falar a minha verdade, que queimava no meu coração, eu consegui acessar memórias da minha infância, né? Que estavam me prendendo de alguma forma e eu nem lembrava mais, eu nem sabia mais disso. E dentro do consultório eu vejo muitas pessoas passando pelo mesmo processo. Eu fico muito feliz de poder acompanhá-las nisso e vê-las acessando memórias, resignificando sensações físicas, trazendo novos tipos de insight, porque elas se permitiram acessar esse trauma. E entendo o trauma como uma foto mesmo, tá? Uma foto que tem pessoas envolvidas muitas vezes, que tem sensações físicas, né? Então, dores físicas, sensações físicas, tem sentimentos e tem ideias negativas atrás daquilo. Então eu não sou capaz, não posso controlar, eu sou burro, eu sou feio, ninguém me ama, tenho que sofrer mesmo. Então existem ideias negativas por trás daquele trauma e por isso que ele fica tão grande, tão difícil às vezes de acessar. Por isso que dá tanto medo às vezes de olhar para ele, porque a gente sabe que é muito sofrimento ali. Só que ao mesmo tempo que a gente sabe que é muito sofrimento, toda vez que a gente tenta fugir dele, se desassociar dele, a gente se perde de quem a gente é. Então hoje, o que eu quero te trazer como reflexão, né, nesse conteúdo, é esse incentivo. Não perca de vista quem você é. Você não é esse trauma, você não é esse erro, você não é esse fracasso, você não é esse momento, você é muito mais. Só que esse momento, por conta da dor que ele te faz sentir, muitas vezes ele também te faz te desassociar de quem você é e você perde essa referência, essa bússola de quem você é e do que você pode construir e ser. Mas quando a gente aprende a olhar para isso, entender que fez parte da jornada, mas não é o que define a jornada, a gente traz um novo significado, muita cura, muitos aprendizados e consegue de fato construir algo maravilhoso daqui para frente. Espero que esse conteúdo tenha despertado algo dentro de você. Indico essa série, né, esse documentário do Gabor Maté, que chama A Sabedoria do Trauma. Se você conseguir assistir, você vai gostar bastante. E é isso, te vejo no próximo Café Terapia. Até lá!